Alô, velhinho, esse é o canal Producena, lugar onde eu comento filmes na visão de quem cria, na visão do roteirista. E no Gold Film Cena de hoje vamos falar do filme Velozes e Furiosos 8. O filme que traz um novo e pequeno personagem para a nossa história e leva toda a nossa galera para a Rússia, para o gelo. No dia 13 de abril de 2017 foi lançado o filme Velozes e Furiosos 8 e hoje disponível no Prime Video. E a sinopse fala que depois da aposentadoria de Brian e da Mia, que não aparece nesse filme, né, sabemos porquê, né, porque não temos mais o Paul Walker, Letty e Dom também estão ali em Cuba, aproveitando a vida, tendo uma vida normal, até que uma mulher misteriosa, a Cypher, aparece forçando o Dom a voltar à vida de adrenalina e das corridas, né? Um mistério que a gente vai descobrindo durante o filme. Interpretando Cypher, temos a Charlize Theron. Interpretando o Shaw, o Deckard Shaw, que volta nesse filme, temos o Jason Statham. A Ramsey, interpretada por Nathalie Emmanuel, volta também nesse filme, né? Ela segue com os nossos personagens agora na equipe. E o Senhor Ninguém, né? O Kurt Russell, continua, aparece novamente nessa história. Então esses são os personagens e antes de eu falar do filme e comentar, né, a história com vocês, eu quero te pedir para se inscrever nas minhas redes sociais, que temos vários meios para poder chegar em ti. Eu te peço para te se inscrever, para te participar, porque eu tô me esforçando para trazer muitos vídeos, estamos perto dos 1000 inscritos e só tu pode me fazer chegar lá, então eu peço muito a tua ajuda para te se inscrever, curtir, comentar, interagir com o nosso vídeo, que vai nos ajudar bastante. E em algum momento vai ter um link aqui embaixo de uma plataforma que estamos montando, uma plataforma Comunidade Producena, para trazer mais conteúdos para vocês, além desses aqui do canal, que eu não consigo trazer, né, mais voltados para produção audiovisual e cinema, que, né, para estar mais pertinho de ti e a gente poder crescer junto. Então, vamos comentar o filme. Primeiro, o nome desse filme não é, mais uma vez, Fast and Furious, né, o nome original, mas Fate of Furious, o futuro, o destino dos furiosos, que ele traz um personagem novo e totalmente inesperado para a vida do nosso Dom, que é o pequenino Dom, né, o filho dele, que é o grande conflito da nossa história, do que vai acontecer. Então, provavelmente esse título, O Futuro dos Furiosos, tem a ver com a criança, com o filho dele, porque é o que a gente fala, né, as crianças são o futuro da nação, o futuro da nossa história, o que vai acontecer depois. Então esse título certamente se refere diretamente ao filho do Dom, que será nomeado mais no final da história. E também é sobre família, eles fortalecem muito a motivação familiar, porque é por causa dele, essa criança que foi raptada, que na verdade não existia, a gente passou a descobrir que ela existe, e que por ele estar em cárcere, ele estar limitado ali, o Dom não poder acessar o filho dele, acaba sendo a nossa grande problemática, portanto falando diretamente sobre família. A suposta traição do Dom se dá por causa de algo que ele não tem, que ele não possui, que ele não tem um controle, que é a família dele, porque é justamente o que acaba mexendo com toda a nossa história, é mexer com a família, com a equipe do Dom. Tem sempre alguma limitação, alguma coisa que eles não podem viver, eles são procurados, eles são bandidos, eles isso ou aquele outro, eles precisam da equipe para fazer alguma coisa, e tudo tem a ver com a equipe ou com a família, né, que é, os dois são a mesma coisa, né, a família dele é a mesma equipe. Nosso filme então começa em Cuba, com o Dom e a Letty vivendo tranquilamente, lá no meio daquele pessoal que tá curtindo a vida, sem problemas, sem nada, mas que obviamente já começa com uma corrida, eles têm que trazer de alguma forma ou de outra uma vontade de a gente assistir o filme, vendo que tem a ver com corrida, né, que tem a ver com Velozes e também com Furiosos. Dom então começa dirigindo um carrão antigo numa corrida para poder ensinar pro primo, o sobrinho dele, o parente dele, algumas lições sobre a vida, né? Ele é o patriarca, o líder da equipe, o cara que traz lições, que mostra aquilo que realmente é importante para nós, e ele traz uma lição ali pro início, tanto pro sobrinho dele quanto pro carinha que tinha desafiado, mostrar assim, ó, eu venci a corrida, mas eu não vou ficar com teu carro, teu respeito é suficiente para mim. Então ele já traz algumas lições, mostra aí, a corrida é muito legal de ver, assim, ele fazer o carro pegando fogo ser melhor do que o outro carro, né? Um carro velho, um caco velho ali, ser melhor que o carro bombado ali do senhor, do tiozinho que estava desafiando ele. Mas além disso, a gente explora outros lugares nesse filme, assim como cada filme traz uma geografia diferente. Esse nos leva para a Alemanha e principalmente para a Rússia, no frio, no gelo, com condições diferentes, nos quais os carros vão ter que dar o jeito deles para poder conseguir o objetivo, né, sobreviver e derrotar o nosso inimigo, o nosso adversário. Só que tudo começa com um grande mistério, né, uma mulher para ele, né, que mais pra frente a gente descobre que é a Cypher, a nossa nova inimiga, mostrando para ele, ó, tem algo que eu tenho teu que tu não sabia que tinha,
que está comigo e que justamente por isso tu vai fazer o que eu quero. Eu sei que tu é habilidoso com os carros e nas funções todas que eu preciso que tu execute, então como forma de chantagem, tu vai fazer o que eu quero ou tu vai deixar de ter o que eu tô te mostrando aí. Que ele mostra no celular, ele vê no celular ali alguma coisa que é misteriosa pra nós e que a gente vai descobrir só mais pra frente, que é a Helena, que está presa lá na nave, no avião da mulher da Cypher, junto com o filho dele, que não tem nome. Ela fala que é simplesmente um Toretto, mas que o nome ela deixou pra poder o Toretto escolher mais pra frente qual seria o nome do filho deles. Mas que, né, a gente não descobria que existia esse filho, porque foi bem na época, ela explica ali, que a Letty estava voltando, ela pensou, não vou falar nada, eu vou deixar escondido e numa hora certa eu falo pra ele. Só que antes disso acontecer, ela foi presa pela Cypher, que descobriu isso, que afinal ela é uma mulher cheia das tecnologias, inteligência, aquela coisa toda, né? E então ele, motivado pelo filho dele que tá preso pela ex-mulher, ou pra mulher que ele ama também, ele não deixa de amar, pelo que mostra em filmes anteriores, ele se motiva a trair a equipe dele, a família principal, para poder salvar o filho dele, até que ele, salvando, ele possa retornar para o centro familiar principal dele. Então essa é a grande motivação, só que se torna um mistério para nós e que mais pra frente a gente vai descobrindo que é o grande ponto de conflito que faz todas as coisas acontecerem. E tudo isso de uma forma engenhosa, porque a partir do momento que a gente não sabe por que o Dom está traindo e que o Dom começa a trair todo mundo e a agir de uma forma fria, calculista, sem nenhuma motivação aparente que a gente consiga determinar o que é, a gente fica assim, bom, eles começam a enredar muitas coisas na história. Cria uma trama muito boa na nossa história que faz a gente ficar preso. Então todos os Velozes e Furiosos, eles foram perdendo um pouco da essência dos carros, só que eles sempre trouxeram alguma coisa a mais que nos faz prender nos filmes, nas histórias. A gente gosta também de filmes de ação, eles não deixam de usar os carros, só que usaram menos para intuitos de corridas e usaram mais como meio para os nossos Velozes e Furiosos chegarem ao objetivo deles para manter a família deles, né? Então essa é a nossa história, mas que não deixa de ser bem tramado e bem engenhoso. Inclusive eles trouxeram um elemento já no quarto filme, lá quando perdemos a Letty, que é o crucifixo do Dom, que eles utilizam em todos os filmes como um ponto de partida para apontar a parte mais frágil do nosso personagem, dos nossos personagens, que é a família. Então nesse momento, quando o Dom chega e vê o filho dele, então aqui tá o crucifixo, eu vou deixar contigo, ou seja, tu é a parte mais frágil, tu é pelo que eu estarei lutando neste momento. Antes o objetivo era a Letty, depois o Huck tinha morrido, aí voltou o crucifixo para ele, agora deixou o crucifixo com o filho dele, que depois volta para ele, enfim, uma história toda. O crucifixo, ele vai conduzindo a nossa história nos pontos mais importantes nos quais estão sendo trabalhados no momento. E a cena do Hobbs, que tá na cadeia, porque como o Dom traiu eles, o Hobbs não conseguiu concluir a missão dele, que ele tinha que fazer, porque se ele não o fizesse, ele seria preso. Então ele foi preso, ele foi pra cadeia junto com o Shaw, tava um em cada canto ali, e quando o Shaw foi liberto, o Hobbs pensou, não, eu tenho que fazer alguma coisa. E nesse momento a gente não viu mais o Hobbs, a gente viu o The Rock. Porque pra quem não sabe, o nome dele é Dwayne Johnson. O The Rock é o nome de lutador dele, que ele participa ou participava em um momento das lutas de WWE, que eu não sei se entra uma categoria de luta livre, é aquela luta um pouco mais ensaiada, mas que eu pessoalmente gosto mais do que a luta livre mesmo, daquele do Muay Thai, que é uma coisa mais violenta, enfim. Mas ele participa e ele é um lutador, de verdade. E naquele momento da cadeia a gente vê o The Rock quebrando todo mundo, jogando na parede, mostrando o que fazem aqueles músculos naquele corpo dele. E como o pessoal não gosta de deixar os personagens voando, eles trouxeram o Shaw, o Deckard Shaw, que antes era um inimigo, pro lado dos mocinhos agora para ajudar a encontrar a Cypher e resolver toda a nossa problemática. Só que, enfim, o Shaw é colocado ali como um inimigo que tá meio que assim, não, eu tô ajudando vocês porque é o que eu preciso fazer para minha liberdade e tal, mas no fim a gente percebe que eles estão transformando, gerando uma transformação nesse personagem e também nos demais, principalmente no The Rock, para gerar uma amizade entre o Shaw e os nossos outros personagens, né, a nossa equipe, para poder integrar ele aos mocinhos. Então, eles matam o personagem e trazem de volta, ou eles criam um inimigo que é inimigo num filme e no outro vira amigo e aí entra pra equipe, e a equipe vai ficando gigante e aí fica um monte de personagem para eles criar um filme com um monte de coisa, um monte de ação, tem que achar uma função para cada um. Eu não sei porque que eles trazem tantos personagens, mas tudo bem, ok, o Shaw agora é do bem e eles matam o Shaw, só que é parte da engenhosidade da trama da nossa história, que é pra gente ter uma surpresa no final, porque realmente eles trouxeram o Shaw do lado negativo pro lado positivo e logo matam ele. Obviamente tinha uma coisa aí, né? O Toretto vai, atira e mata ele na frente das câmeras, na frente de todo mundo, só que não
mata outros personagens, né? Então a gente vê, não, tem alguma coisa aí, né? Então realmente tinha uma trama por trás que ajudaria a resolver todo o nosso filme, a nossa história mais pra frente. E o Toretto, tanto na hora que ele tá atirando, quanto em qualquer outro momento, ele fica frio, porque mesmo depois que a gente descobre a motivação dele, que é o filho, a gente percebe ele como a atuação do Vin Diesel nesse momento, assim como em todos os outros momentos do Velozes e Furiosos, mas nesse filme ele mostra um outro lado do Dom, um lado mais frio, um lado que ele tá disposto a fazer o que for preciso para conseguir manter a família dele, que no caso a parte nova da família que ele descobre agora. E assim ele mostra esse lado mais frio, esse lado mais ação, esse lado mais dominador que ele não tinha mostrado antes, mas ao mesmo tempo ele mostra uma força tão grande que esse lado frio não é simplesmente, não é por ser mal, mas é porque ele tem algo a proteger, que é a família dele. Tanto que ele mostra pra Cypher, logo depois que ela mata a Helena e ele fica só com o filhinho dele, ele diz pra ela, olha só, eu acho bom que esse guri continue vivo, porque ele é a única coisa que tá mantendo essa tua nave segura. É a única coisa que impede de eu vir aqui com tanques, carros e armas, destruir tudo o que é teu. Ele mostra toda uma força que vem das origens da grande motivação dele, que é a família, né? E a Cypher, essa sim é a verdadeira fria, nojenta, uma personagem que a gente foi criado pra gente odiar, pra gente não gostar e querer que ela perca, que ela suma, que ela exploda, porque ela tem uma cara assim de... sabe, a gente não gosta dela. Só que ela parece poderosa e muito perspicaz quando ela tá perto, ela tá tentando te convencer com as palavras, com um discurso. Só que ela não vai a campo, assim como os nossos personagens principais da equipe. Eles não estão lá, assim como eles estão nos carros, na rua e quebrando tudo e sobrevivendo e quase morrendo, mas não morrem. Ela tá sempre atrás de um computador, mesmo quando tem um drone voando em nome dela, ela não tá dentro do drone, ela tá em algum outro lugar seguro, né, teclando e fazendo com que as coisas aconteçam. Então parece que ela perde muito desse poder, dessa potência dela quando ela tá longe, porque ela não tá colocando a mão na massa, né? Então ela fica poderosa quando ela tá perto, te convencendo de que ela é boa. Mas quando ela tá longe, parece que assim, ela não é tudo isso. Até porque ela não tá fazendo muita coisa, ela não tá quebrando tudo, ela tá só teclando. Então ela perde um pouco dessa força, mas tudo bem, ela não deixa de ser uma vilã assim terrível. E para não dizer que não tem nada de carros, eles trazem alguns carros diferentes que eles utilizam para a missão e que eles vão pro gelo, inclusive. Eles trazem um tipo de um mini tanque, um tanque que não é tão grande, mas que tem ali um tipo de uma bazuca em cima. Trazem um outro, sempre um carro gigante ali pro The Rock. Trazem alguns carros diferentes ali que a gente vê para poder mostrar algo novo no nosso filme, né? Porque eles precisam inovar de alguma forma, então que seja trazendo carros de modelos diferentes, assim eles fazem pra gente, né, brilhar nossos olhos e ver, ah, só que legal aquele carro e tal. Então é o que tem de carros, né, que eles utilizam sempre pra fugir, pra chegar até o inimigo, pra carregar alguma coisa. Isso aqui, o carro do Toretto com certeza é o mais potente de todos, porque tem uma cena onde o Toretto tá ali no meio, né, na cidade, eles jogam um monte daqueles arpão, um de cada lado, vem toda a equipe e puxam, um crava na porta, outro na outra porta, outro na frente, outro atrás, e eles começam a puxar o Toretto que tá ali no meio de todos os lados, só que o Toretto com o super carro dele consegue arrancar e puxar os outros carros e destruir tudo. Essa é uma cena interessante também, que eles conseguem utilizar melhor os carros, mas que mostra que mais uma vez o Toretto, que é aquele pretinho todo balacudo, consegue ser o melhor de todos. E uma cena interessante também é que o Roman sempre teve aquela pegada engraçada, pegada cômica. Na verdade parece que ele tá crescendo a cada filme, o ponto cômico dele, para que ele seja cada vez mais exagerado, e nesse filme ele chegou num ponto onde ele parece muito com o Kevin Hart em termos de exagero. Então ele dizendo, ei, para, a gente vai morrer, vai destruir tudo, não sei o que, eu não quero morrer, para com isso. Então quando ele tá no gelo e o caminhão quase explode ali, o do The Rock, eles estão lá, ele cai lá para dentro da água, dentro do carro, e sai, o The Rock recupera ele, uma função toda. Ele traz muitos pontos de exagero, muitos pontos cômicos que a gente aprendeu a gostar, eles aprenderam a inserir na nossa história, então não fica ruim, não fica errado, mas que eu percebi que ele chegou a um momento de ser até parecido com o Kevin Hart nos exageros, nas falas. Eu pensando assim, o Kevin Hart faria da mesma forma como ele fez agora. E na sequência, né, temos uma outra cena de exagero, só que não cômico, mas de exagero da realidade, que nossos Velozes e Furiosos acabam trazendo, porque na hora de se reinventar, eles acabam tendo que criar coisas impossíveis para que o nosso filme tenha algo novo para mostrar, né? E esse algo impossível é quando o The Rock, o Dwayne Johnson, o nosso Hobbs no filme, ele chega e desvia um míssil com a mão, né? O míssil tá ali, eles estão tão rápido quanto um míssil com aquele carro que não é para ser tão rápido assim, e ele consegue chegar com a mão e fazer assim, ó,
e o míssil sai, ao invés de acertar um carro deles, acerta o outro carro e é isso aí. Já estamos nas cenas finais, onde eles estão lá no gelo, na Rússia, na função toda, sendo perseguido por um submarino, e o Dom consegue destruir um submarino com um carro. Ele pega o carro, né, que gera ali o ar quente, que é o que o míssil está perseguindo, né, ele está perseguindo aquilo que é o ponto mais quente no gelo. Ele consegue fazer com que o míssil siga ele e atinja o próprio submarino, e com o carro ele consegue saltar e dar a volta, eu não sei como. De todas as vezes ele consegue saltar do carro, consegue sobreviver e destruir todos os inimigos, não importa se é um helicóptero, se é um avião, se é um submarino, se é um tanque, ele dá o jeito dele. Nos levando até a cena final, que é a mais importante de todas, já que o filme é sobre família, no momento do almoço, onde está todo mundo junto, toda a galera lá que eles colocaram na equipe principal, os novos, os antigos, aqueles mais importantes, fora o Brian e a Mia, né, que ainda estão de férias, né, eles inclusive citam ali, não vamos chamar o Brian, não vamos incluir eles estão de férias, eles estão tranquilos, ou seja, o Paul Walker faleceu, mas o Brian continua na história, ele não morreu dentro do mundo Velozes e Furiosos, né, tanto que mais pra frente eles vão fazer algumas referências a ele, dizendo, ele tá aqui, ele tá lá, vamos contar com o Brian, então o Brian ainda existe na nossa história. Tanto que, nessa reunião toda, na hora de dar o nome pro filho, o nome, porque tinha só o sobrenome do gurizinho, ele diz, não, esse aqui vai ser o Brian Toretto, em forma de homenagem também para o nosso Paul Walker, né, não ao Brian, porque dentro da história eles não têm motivação, nenhuma grande motivação para dizer, eu vou chamar ele de Brian. Por mais que o Brian seja um personagem importante na história, com certeza o nomear o garoto com o nome de Brian Toretto, é uma forma de homenagem ao nosso ator que não está mais conosco. Esse então é o Velozes e Furiosos 8, se tu não percebeu, né, eu tô fazendo a semana toda com todos os Velozes e Furiosos, então tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, logo na sequência eu vou estar trazendo o 9, né, e vou no cinema para poder assistir o 10 e trazer para vocês também, fechando toda a nossa saga até aqui, né, porque até a princípio vão ter mais um filme, né, o Velozes e Furiosos 11, que no dia que tiver a gente traz também. Isso é tudo, pessoal, muito obrigado pela tua interação, pelo teu gostei aqui embaixo, obrigado também por que tu já te inscreveu no canal, e te vejo no próximo episódio de Producena.